E aí galera do YouTube, boa tarde, tá? Eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar um vídeo a mais aí no canal para vocês, desta vez para instruir o pessoal sobre a legalidade, a ilegalidade e as restrições referentes às armas de CO2, e vamos fazer também uma abordagem concomitante às armas de ar comprimido ou às armas de pressão, melhor assim empregado nesse vídeo, tá? Muita gente não entende por que a arma de CO2 é proibido para quem não tem CR, por que ela é restrita, e nós vamos aqui então dirimir essas dúvidas falando dos aspectos legais que envolvem isso aí. Pois bem, em 20 de novembro de 2000 foi aprovado o Decreto-Lei de número 3.665, que veio regulamentar e impor muitas restrições à posse, à utilização e à compra de todo tipo de arma, o que nós chamamos de Estatuto do Desarmamento. E por causa desse decreto de 20 de novembro de 2000, foi feito então um adendo, vamos dizer assim, que regulamentaria como o Exército ia fiscalizar as armas a partir deste decreto-lei. E esse adendo de fiscalização das armas é o que nós chamamos de R-105. Pois bem, as armas de ar ou de gás comprimido são distribuídas ou são vistas de duas formas no R-105. A primeira delas são as armas de uso permitido e as outras as armas de uso restrito. Então vamos aqui agora funilar mais o assunto para entender por que é de uso restrito, por que precisa ter CR para ter uma arma de CO2. Pois bem, quando o Exército vê uma arma assim, embora a gente chame de arma de ar comprimido, eu falo muito, na verdade é caracterizado como arma de pressão. Até a forma correta da gente falar é arma de pressão, não é arma de ar comprimido. Por que arma de pressão? Porque é uma categoria de armas que usa a pressão do ar ou a pressão do gás como meio de propulsionar, de expulsar, de transmitir energia ao projétil para que esse vá de encontro ao alvo. E as armas de pressão que o Exército ele vê da seguinte forma: uma usa ar comprimido através de qualquer sistema que emite a conservação de energia ou acúmulo de energia no efeito mola. O que é isso? Uma mola, imaginem vocês aí que eu tenho uma mola aqui na mão. Quando eu comprimo essa mola, eu estou, na verdade, armazenando energia dentro dela. Essa energia está, inclusive, expulsando a minha mão, porque essa energia acumulada, o efeito dela dentro da arma esperado é que quando essa energia que está aqui acumulada for liberada pelo acionamento de um gatilho, faça com que essa energia empurre o ar através do pistão, comprima esse ar dentro de uma câmara, normalmente essa câmara aqui. Esse ar comprimido aqui vai fazer com que o projétil que está dentro do cano seja expulso pelo cano com energia suficiente para atingir o alvo. Então isto é uma arma que funciona com ar comprimido através do sistema de mola. Não é porque a gente chama de arma de mola que tem que ser a mola em si. Pode ser, por exemplo, esse sistema aqui que a gente conhece como gás RAM.
que na verdade é um tubo hermético fechado, onde aqui dentro tem nitrogênio, e esse nitrogênio, quando comprimido, uma haste dessa é móvel, ele comprime, armazena energia, e quando você dispara o gatilho, essa energia é liberada, comprimindo o ar dentro da câmara para o ar expulsar o projétil. Então é gás RAM, mas funciona como mola. Então ele é permitido também. Como é permitido, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês as PCPs, que também usam ar, que não usam mola, mas que o ar é comprimido aqui dentro através de uma válvula liberada, como se parte da força da mola você pudesse liberando aos poucos, em doses. Parte dessa força comprimida, dessa energia comprimida, pré-comprimida pela bomba, expulsa o projétil para que esse tenha energia e atinja o alvo. E ainda, só para elucidar e dirimir toda e qualquer dúvida, pode assumir o efeito de mola, por exemplo, mecanismos como esse, que usem alumínio, que usem, por exemplo, magnésio, que use cobre, que use elastômero, polímero, como é o caso, por exemplo, dessa arma aqui, que usa polímero e elastômero. Para quê? Ela não tem mola nem gasão. Para cada vez que eu comprimo aqui, ela vai armazenar, como eu dei um pump só, não tem problema. Ela armazenou uma quantidade de energia aqui que vai ser liberada mediante o gatilho, ó. Liberou. Esse ar expulsa o projétil. Esse tipo de arma que usa a liberação dessa energia para comprimir o ar e o ar transferir força ao projétil, esse tipo de arma ele é permitido, ele entra na categoria do permitido e ele é de nível de controle 3 do Exército. O nível de controle 3, todo armamento de nível de controle 3 diz que ele só é fiscalizado na sua produção, na sua fabricação, na sua importação e na sua exportação, tá? O tráfego só na hora que ele sai da fábrica. Por isso que você pode transportar sua arma de ar comprimido, sua arma de pressão. Você pode transportar, porque o tráfego só é controlado na saída da fábrica ou na saída do comércio, mediante a nota fiscal. A partir daí, o tráfego não é mais controlado, você pode carregar com você. Não vou nem falar como que não é ostensivamente, que não é aparente, porque eu acho que não precisa de falar isso, tá? E fora isso, ele é liberado para você usar, porque ele é categoria de fiscalização de nível 3, tá? Por quê? Porque ele usa ar. Por que a arma que usa ar é liberada? Porque eles olham para liberar uma arma ou para restringir uma arma de pressão as características físicas e químicas do mecanismo que vai fazer com que o projétil seja expulso mediante pressão. E o ar, nós sabemos que ele não conduz eletricidade bem, ele não conduz força térmica, então ele não vai aquecer, porque você comprimiu a mola aqui de gás, vai ficar quente dentro da sua câmara ali, pode correr o risco de explodir. Ele não conduz calor, tá? Ele não agride a saúde, ele não é nocivo à saúde. Você pode atirar e respirar na mesma hora, porque ele não vai agredir a sua saúde. Ele não agride o meio ambiente, porque ele faz parte do meio ambiente. Então ele é considerado um elemento ar que não é nocivo nem ao atirador, nem ao meio ambiente. Por isso que a arma de ar comprimida, a arma de pressão que usa ar comprimido, ela é permitida para qualquer um que tendo mais de 18 anos, compre legalmente no mercado, importe legalmente, e ele pode então ter, inclusive trafegar, desde com ela condicionada direitinho, carregando a nota fiscal. O contrário acontece com a de gás comprimido. Vê que todas as duas são armas de pressão. Uma usa ar, que não traz nenhum efeito maligno ou maléfico
à saúde ou ao bem-estar do atirador nem do meio ambiente. A arma de pressão que usa ar comprimido. As outras são as que usam gás comprimido, as chamadas armas de CO2, que é exatamente o contrário das armas de ar comprimido. Por quê? Porque a energia é acumulada dentro desse cilindrozinho ou de outro cilindro de CO2, como é no caso das armas de paintball, que o cilindro é maior. O gás é previamente comprimido aqui dentro, o gás chamado CO2, ele é comprimido e ele fica armazenado dentro do cilindro, esperando o momento que através de uma válvula ele seja liberado aos poucos. E essa liberação vai de encontro à propulsão do projétil, espelha o projétil com energia para que ele atinja o alvo, com o objetivo que a pessoa que tem aquela arma comprou aquela arma para exercê-lo. Então, o que impulsiona o projeto, no caso das armas de CO2, é gás, não é o ar. E o gás, ao contrário do ar, interfere no meio ambiente, sim, e expõe a riscos tanto o atirador quanto o meio ambiente no qual ele é liberado depois que ele expulsa o projétil dentro do cano. Porque quando você atira, ele está atrás do projétil, mas tão logo o projétil saiu pela boca do cano, aquele gás sai para o meio ambiente. E o CO2 é nocivo à saúde. Para vocês terem ideia, a concentração dele no ar pode trazer riscos gravíssimos, inclusive a asfixia ao atirador que o está manipulando ou manipulando a arma. Porque quando ele aumenta a sua concentração no oxigênio, primeiro, uma das coisas que ele faz, se essa concentração continuar sendo inalada durante muito tempo, é com que as células, os neurônios morram, com que a pessoa tenha uma asfixia por gás. E ele tem então restrições de oxigenação em áreas do organismo que são essenciais para a parte motora e para a parte em si da existência. Há pessoas que se intoxicaram com concentração alta de CO2 em determinados ambientes, que tiveram danos motores, limitação de movimentos, de memória irreversíveis, porque o organismo precisa estar oxigenado para trabalhar bem. Por isto que o Exército classifica como de uso restrito as armas de pressão que usem como meio para propelir o projétil gás comprimido. A restrição é porque ele expõe a riscos o atirador e ele contamina ou altera as características do meio ambiente. Eu quero crer que todos vocês sabem também que o CO2 é de efeito estufa. Não estou falando aqui contra, não. Mas agora é contra a arma de CO2. Não leve para esse lado. Tá? Eu estou dizendo apenas porque o Exército diz que então se é arma de CO2 é grau de controle 1, que controla fabricação, utilização, importação, exportação, desembaraço alfandegário, tráfego e comercialização. São 7. Então, para você ter, você precisa ter CR. O Exército entende que se você tem uma arma de CO2, você entende os riscos que ela pode dispor a eles e pode expor o meio ambiente a eles. Então ela restringe a arma de CO2 só com CR. Então fique aí elucidado. Eu quero apenas dizer que normalmente é feito um estudo e a quantidade de CO2 liberada é pequena. E quando usado com um atirador em ambientes ventilados e arejados, não expõe a risco nenhum o atirador. Há um risco, por exemplo, num CQB, num combate num lugar fechado, que disparos e mais disparos sejam dados com CO2 e a concentração desse gás vai se acumulando no ambiente, pode até levar o atirador à perda de consciência. Mas normalmente as armas de CO2 liberam quantidades ínfimas que usadas a contento e direitinho não trazem mal à saúde. Eu espero ter ajudado mais uma vez, tá? E quero dizer para vocês que eu vou fazer um vídeo também responder muita gente. Arquimedes, eu posso levar a minha arma no avião? Eu posso ir lá para o exterior e trazer uma arma? Ou como que eu faço para importar uma arma e não ter dor de cabeça?
Eu posso, se a minha arma ficar presa na alfândega, como que eu faço? Se o correio apreender, vou fazer um vídeo também explicando esses detalhes aí, ok, galera? Gostou? Dá um joinha lá no final para o Dr. Ayata saber como que tá o andamento aí. Não estou podendo responder aí do pessoal, tá correria da vida, mas assim que der eu interajo com a turma aí no canal. Abração, galera!